Está no Evangelho de Lucas, no livro dele, no capítulo 18. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou eu como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como os publicanos. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, de longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este que desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. É isso aí. Então, o cara teve a pachorra de falar para Deus: olha, eu faço jejum 2 vezes por dia, sei lá, 2 vezes por semana. Eu não sou como certos publicanos aí, cobradores de impostos, pecadores, né? Eu sou muito melhor do que ele. Então, te dou graças por isso, pai. E aí o publicano lá de cabeça baixa, né? Só conseguia sentir-se, né, envergonhado e pedindo que Deus o perdoasse. E aí Jesus disse que esse chegou justificado em casa. E aí ele termina dizendo que aquele que se elevar será rebaixado. E aquele que se rebaixar será elevado. Do que Jesus está falando? De um grave defeito, de um grave vício mental. Que graça, né, pela humanidade, que é o mal do orgulho. Então, o orgulho não é nada mais, nada menos do que a inflação do ego. E o ego é o maior obstáculo que a gente encontra para a nossa transcendência, para a nossa evolução. Quanto mais inflado for esse ego, mais a gente vai sofrer para desinflar ele. Agora, quanto mais rápido nós desenvolvermos a humildade e a capacidade de desinteressar-se de algumas coisas fúteis que nós supervalorizamos, que nós achamos extremamente necessárias, para que a nossa imagem seja exaltada cada vez mais, para que a gente possa estar no pódio, no centro das atenções, para que a gente possa provar para os outros isso, aquilo outro, a gente não percebe que estamos na escravidão desse personagem, do ego. O que o universo faz? Você quer se elevar? Você vai ser rebaixado. Então você vai passar o quê? Para diminuir o tamanho desse ego, você vai passar por humilhação, por privação, por sofrimento, por uma série de reações do mundo ao seu redor, para que você perceba que o caminho não é esse. E o caminho é o oposto. O caminho é você tirar toda a importância que você tem dado a esse personagem que você inflou. Você tirar a importância disso. Você parar de se preocupar com a avaliação que fazem de você. Você parar de se preocupar se você está recebendo a aprovação de todo mundo. Se você está à altura das expectativas dos outros. Que o verdadeiro humilde é aquele que não dá poder ao outro. Essa é uma pessoa humilde. Você não consegue humilhar uma pessoa humilde. É impossível. Você consegue humilhar pessoas orgulhosas, arrogantes, pessoas que estão com o ego inflado, que se acham, né, superiores. Esses você humilha facilmente. Aliás, Nietzsche dizia para esses orgulhosos: não infles, porque um pequeno alfinete te esvaziaria.
Então, ele está falando o quê? Está falando dessa capacidade que nós temos de viver a ilusão de que nós temos que inflar esse personagem, sabe? Tem um filósofo que dizia uma coisa que é muito interessante. Quanto mais profundas forem as nossas pegadas na Terra, mais a gente vai sofrer para removê-las. O que ele quis dizer com isso? Eu vou dar um exemplo da comunicação de um espírito que reencarnou recentemente. Aquela atriz que passa embaixo do bueiro e levanta a saia, como é que ela chama mesmo? Marilyn Monroe. A Marilyn Monroe foi um exemplo, né? Um ícone de beleza, aquela coisa absurda, né? A mulher mais desejada do século, lindíssima, né? E dentro dos padrões da época era uma coisa que era uma deusa grega mesmo, né? Só que teve uma vida extremamente miserável, porque foi aproveitada por todo mundo, foi desorientada. Ela se envolveu com todo tipo de vícios, sabe? De noitadas, de drogas, com as pessoas erradas. Foi iludida facilmente pelo dinheiro e as pessoas só tinham interesse no corpo, na beleza dela. Foi assim. Ela acabou a vida de uma forma muito triste. E ela deu comunicação recentemente dizendo que tudo que ela queria era vir o mais feia possível, sabe? Sem nenhum atributo de beleza, vivendo na mais absoluta miséria, entendeu? Ela queria esse tipo de experiência para poder reajustar o psiquismo dela, para poder remover aquelas pegadas profundas que ela deixou na existência. Porque pode o barco estar sobre a água, mas não pode a água estar dentro do barco. Pode o homem estar no mundo, mas não pode o mundo estar dentro do homem. E é isso que a gente faz. Essa frase é de Ramakrishna, viu, gente? É isso que a gente faz. A gente traz o mundo para dentro da gente. A gente não sabe viver no mundo sem ser afetado por ele. A gente não consegue renunciar a essas coisas, esses sonhos, esses padrões. A gente vive numa cegueira tão absurda que não consegue perceber isso. Então, essa é a questão do orgulho. O orgulho está relacionado a essa inflação do eu, de um eu que precisa ser desinflado. Então, é isso que o homem, na oração dele... Aliás, falando em oração, será que a gente sabe orar? Será que a gente sabe rezar? Jesus, em Lucas mesmo, ele diz o seguinte: tudo aquilo que pedirdes em oração, crede, e já o recebereis. Vocês acham isso verossímil? Eu quero um Porsche, pai. Aí eu creio, daqui a pouco eu estou ali e o Porsche está lá. Não é isso? Funciona assim? Funciona. Vocês aqui não sabem disso. Sabe qual é o segredo dessa frase? Qual é o segredo dessa frase? Tudo aquilo que pedirdes em oração, crede e já o recebereis. Qual é a palavra mágica? Exatamente. O que é crer no contexto dessa frase? Vamos fazer essa investigação. Demorou para chegar a essa coisa, entendeu? Por exemplo, tem uma técnica usada no meio... Isso veio dos Estados Unidos, né, no meio terapêutico de lá, que é o fake until you make it. Ou seja, finja até tornar-se verdade, até realizar aquilo. Então, quer dizer, o que é esse crede? É justamente esse fake until you make it. Ou seja, finja. Tudo aquilo que pedirdes, crede e já obtereis. Já obtive. Eu quero ser milionário, já sou.
Ninguém vai me convencer que eu não sou. E esse entendimento que eu passo a ter de mim mesmo, começa a me trazer o que o universo começa a se ajustar com a minha nova estrutura psíquica. Que eu não acho que não tenho mais aquela coisa de eu não mereço, acho que eu não mereço, acho que isso não é para mim, acho que eu nasci para sofrer. Então você tem esse monte de crença, como é que o universo vai te ajudar? Porque você não crê que você seja merecedor. Você não crê que você possa, que isso está à tua altura, que isso é para você. Você não crê. Então, crede e já recebereis. Então, o universo se ajusta para te entregar. Eu quero ter saúde. Então, pense-se. Comece a olhar para si como um ser saudável. Comece a acreditar nisso. Comece a ter uma postura de uma pessoa saudável. Comece a ter hábito. Você vai perceber que a saúde vem de forma natural. Porque o universo trabalha para se ajustar aos seus padrões internos. A lei da atração, ela diz o seguinte: a gente não atrai o que a gente quer. A gente atrai o que a gente é. Percebem isso? Então, antes de você querer determinada coisa, você tem que construir identidade com essa coisa. Construir um padrão interno, construir padrões mentais e psicológicos de quem quer alcançar aquilo. Eu quero alcançar a realização. Ótimo. Não importa o que você quer. Então, a gente ainda não sabe orar. A gente ora como se fosse clamando. A gente clama por Deus para Ele trazer alguma coisa para a gente. A gente clama hoje. No dia seguinte, a gente clama de novo. No outro dia, a gente está clamando de novo. O que é clamar repetidas vezes? A gente só reclama. Então, quer dizer, não funciona assim. A gente está reclamando, a gente está afirmando a escassez. A ideia da escassez. Então, a gente tem que construir ideia de prosperidade, ideia de saúde, ideia de beleza. A gente tem que construir isso e abraçar isso. Acreditar. Se você acredita, você realiza. Se não acreditar, fica difícil. Porque Deus, ele não é um gênio da garrafa, que você acha a garrafa lá, você esfrega e faz um pedido, ele pum, né? Não é isso que o texto está querendo dizer. Não é o gênio do Aladim. Deus, ele não resolve problemas particulares de ninguém. Deus, ele criou um universo que funciona a partir de uma lei, de várias leis, mas a que está relacionada a essa questão é a lei de ação, de frequência, de sintonia. Tudo, gente, vibra. Tudo no universo vibra. Porque você pega um átomo, o que nós temos ali? Nós temos um positivo, um negativo e um neutro ali, não tem? Não é uma briga que está ali? Então, é o negativo e o positivo que cria movimento. O átomo, ele fica em movimento. Ele vive em movimento. Isso que dá movimento, isso que cria vibração. Então, tudo vibra. E tudo aquilo que vibra produz uma frequência vibratória. E a frequência vibratória vai criar sintonia com frequências similares. Se você vibra violência, você vai criar sintonia com frequências de violência. Vai atrair violência para a tua vida. Se você vibra amor, você vai atrair amor. Se você vibra pobreza, você vai atrair pobreza. Se você vibra saúde, você vai atrair saúde. Se você vibra prosperidade, vai ser próspero. Então é você que atrai. Ficar, sabe, esperando que caia do céu, não vai cair.
Essa frase é antiga e ela é verdadeira. Nada cai do céu. Você tem que empreender as mudanças em você mesmo para se ajustar àquilo que você se acha merecedor. Não funciona de outra forma, viu, gente? Então, essa frase de Jesus já falava disso, é que as pessoas leem e não entendem. Eu não vejo um padre explicar isso com essa profundidade. Eu não vejo um pastor falar dessas coisas. Porque eles não vão pesquisar e estudar a profundidade que existe nesses textos. Pois ele está falando de uma coisa grandiosa, de uma coisa que é discutida hoje no mundo inteiro, que é essa questão da lei da atração. Tudo aquilo que pedirdes em oração, credes e já obtereis. Ok, gente? Quero todo mundo de carro novo semana que vem.